Correto? Este decreto, assinado pelo Onyx, pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, é que abriu a possibilidade de que empresas como a Mar Brasil Clube de Benefícios, como a Unibap, que havia trocado de nome 2 dias antes, passassem a fazer desconto. Essa empresa aqui, vamos lembrar, Gutenberg, Zacarias, lembra da turma do Domingo Sávio? Eu não quero aqui levantar questionamento e não vou fazer isso com o filho do ministro, que eu quero ter o maior respeito. Mas ele foi o advogado dessas empresas. Estas empresas que conseguiram o ACT depois do decreto que o Onyx assinou, foram representadas pelo filho dele. Pode ser uma coincidência? Pode. Tem 2 milhões de advogados no Brasil. O pai assina um decreto. A empresa contrata o filho e ganha um ACT. Entre elas, a Mar Brasil, a mesma coisa. Ela era um clube de benefício. Graças ao decreto assinado pelo Onyx, a Mar Brasil passou a ter direito a descontar de aposentados e aposentadas. Não podia. Eles mudaram o decreto para que os Golden Boys pudessem fazer ACT. Eles mudaram o decreto para que entidades que até então não tinham direito de fazer ACTs pudessem ter direito a fazer ACTs. Essa é a Mar Brasil. E aí, por coincidência, a Mar Brasil, que o cara ficou rico do dia para a noite sem nunca ter trabalhado, vai ali na campanha eleitoral e deposita o dinheiro na conta do Onyx. Por que razão? Aí o ministro diz, olha, eu não sei, na época... Então, mas já deu tempo de saber. Essa CPI está aqui há meses. 60 dias. Por que razão a Mar Brasil, que até então era um clube de benefício de picaretas, que nunca trabalharam e agora estão aí de Ferrari, Lamborghini, Rolex, ficaram milionários do dia para a noite, centenas de milhões de reais, vai lá e bota o dinheiro na conta do ministro que poucos dias antes tinha assinado o decreto que permitiu que eles ganhassem ACT, senhor presidente. Mas não satisfeito, o governo Bolsonaro vai lá e num outro decreto abre a possibilidade para consignado de Bolsa Família, BPC, auxílio emergencial, lá em 2022. O senhor lembra? Quando eles criaram aquele escândalo, na véspera da eleição, para fazer consignado de BPC, de auxílio emergencial de Bolsa Família, uma das empresas mais beneficiadas chama-se Facta Seguradora. Quem é a Facta, senhor presidente? É a empresa contratada pela instituição que ganhou o ACT, que o filho do Onyx foi o advogado. E o senhor acredita, senhor presidente, que a Sinap, que ganhou o ACT, graças ao decreto, que teve o filho do Onyx como advogado, que contratou a Facta, o senhor não vai acreditar, presidente? Os donos da Facta também depositaram dinheiro na conta do Onyx durante a campanha eleitoral. Estão aqui os donos, estão aqui os nomes, né? Então estão aqui os documentos que provam que estas pessoas, está aqui os depósitos, Onyx Lorenzoni, está aqui outros deputados federais do PP, receberam recursos também dessas mesmas pessoas que são os donos da Facta financeira. E aqui, presidente, não é narrativa, aqui é documento, aqui é cópia do TRE, aqui são documentos que comprovam cada palavra que eu estou dizendo aqui, ela está sustentada em provas. Então, por que explodiu em 2023? Por uma razão muito simples. Porque acabaram com a necessidade da revalidação, porque concederam ACTs, e o gráfico mostra isso de forma clara. Foi aquelas entidades fantasmas que ganharam o ACT durante a farra é que explode a arrecadação em 2023. Então, isso são fatos comprovados por lei, decretos, e mais do que isso, senhor presidente. O ministro falou que ficou sabendo, na transição, que a mãe do jornalista dele tinha sido descontada. Pai, correto? Sabe quando é que ele recebeu o dinheiro de volta? Agora, no governo do Lula. Se ele não pediu, só se ele não pediu. Por quê? Porque ficaram sabendo lá na transição e durante todo o governo do Bolsonaro nunca devolveram, nem para ele nem para ninguém. Porque todo o dinheiro roubado antes do governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, nunca foi devolvido um centavo para nenhum aposentado, nenhuma aposentada e nenhum pensionista.
Foi agora, o presidente Lula, que já devolveu o dinheiro para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas. Então, senhor presidente, eu não vim aqui para fazer disputa política nem disputa de narrativa. Eu vim aqui para demonstrar com documentos e provas, com decretos e portarias e medidas provisórias, aquilo que a população brasileira já sabe. Tudo o que aconteceu e este escândalo de caráter industrial que lesou bilhões de reais de aposentados e aposentadas só foi possível porque durante o governo Bolsonaro todas as travas de fiscalização foram destruídas. E é por isso que eu afirmo e repito sempre, este esquema criminoso não teria acontecido. E concluo dizendo, o próprio... Quem é que deu o parecer para essa entidade aqui poder ganhar o ACT? O Virgílio. Sabe quem é o técnico que analisou? O Fidelis. Então, esses personagens todos, Zé Carlos Oliveira, Fidelis, Virgílio, Alexandre Guimarães, todos eles estão dentro desse esquema desde a época em que isso aqui que eu provei começou a acontecer e na época, inclusive, que o nosso depoente era ministro. Muito pois não, Cílio. Bem, para darmos sequência aqui nos trabalhos com bastante transparência e clareza, primeiro, toda pessoa que vem a essa CPMI tem o amplo direito de defesa. Eu não preciso lembrar isso aos senhores. Ok? Segundo ponto, líder Paulo Pimenta. Quero lembrar aqui uma passagem do senhor Alessandro Stefanuto, que eu pedi fosse selecionado aqui, para mostrar que não há nenhum critério diferente aqui para quem quer que seja. Diz assim, olha, eu perguntei à época ao senhor Stefanuto, o senhor gostaria de comentar? O Alessandro Stefanuto, rapidamente, presidente, primeiro está claro que aí o senador Márcio Bittar, que havia usado o tempo 10 minutos, fez uma interrupção e disse, presidente, só uma questão de esclarecimento, eu não fiz nenhuma pergunta. Se ele vai falar em cima da minha exposição, o líder Paulo Pimenta fez uma interrupção e disse, não fez porque não quis. O senhor Paulo Pimenta, mais uma vez, ofendeu e agora não quer ouvir. Está aqui. O senhor Márcio Bittar... Não, o senhor... A nota está aqui gráfica. Eu estava dizendo que eu fiz. Não. Artigo 14, presidente, o senhor me citou. Eu não fiz, eu estou esclarecendo aqui os pontos que mostram que nós estamos dando o mesmo critério a todos. E aqui vem o diálogo inteiro com relação a isso. O senhor Stefanuto teve todo o tempo, ele falou por quase 3 minutos em seguida para poder responder o comentário do senador. Falou o tempo que quis, presidente. Pois não. Sou testemunho de Vossa Excelência. Obrigado, então vamos dar sequência aqui com tranquilidade. Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, né, o debate da eleição do ano que vem foi trazido para hoje, né? Porque nós já nos enfrentamos há muitos anos politicamente no Rio Grande do Sul e acredito que o senhor seja candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, o que eu acho que o senhor tem condições de disputar. E acho que nós vamos nos encontrar no debate lá, então nós estamos começando hoje aqui sem nenhum problema, com absoluta segurança. O seu pensamento eu compreendo, sabe? O senhor tenta nos colocar na régua com que sempre agiram. Sabe por que eu digo isso? Teve um deputado a quem eu respeito, e tratei com todo o respeito aqui, apesar dele não ter me tratado com o mesmo respeito, que quando o progenitor, não vou nem dizer nome, estava no governo ocupando o meu cargo que eu, o governo Lula 1, eu estava lá, eu sei bem a história, determinou que todas as verbas da SECOM, né, estivesse lá, né, concentradas lá na SECOM, e que depois a gente viu todos os desdobramentos nos fatos que fizeram parte da CPI dos Correios, né? Ou seja, houve uma diretiva do governo para que o direcionamento fosse todo para lá. Tanto é, a pessoa que ninguém mais sabe quem é, eu acho, o senhor Pisolatti, que era diretor de marketing do Banco do Brasil, recebeu a orientação de ir do presidente do Banco do Brasil à época, ele usava uma gravachinha borboleta, era uma escolha pessoal de estilo dele, e ele foi até o Gusquem perguntar se ele podia antecipar o dinheiro para a SMPIB, do senhor Marcos Valério. Eles até anteciparam, um dinheiro grosso. E a taxa de retorno, ou VB, né, que muitas vezes acontece na publicidade e na propaganda, estabelecia em torno de 10% de retorno, coisa que vale. A soma e o seu Pisolatti foi o único que recebeu 340, 50 ou 20 mil reais
e quebrados. Porque todos os episódios que foram investigados naquela CPI eram números redondos. Aí a gente foi atrás e descobriu que provavelmente ele e os outros dois que assinaram, que receberam esse recurso, porque essa determinação de que toda e qualquer verba de publicidade passasse pela SECOM, isso foi cumprido à risca, inclusive está lá bastante claro com os documentos, tudo, mas eu só estou dizendo isso porque nós não fazemos preparação de fraude. Essa não é a nossa tradição.